Para o bate-papo de hoje, eu tenho a grande satisfação de receber a Jordana Colombo, que é gerente de Customer Experience da Warren, uma corretora e gestora de investimentos com uma história bem interessante. Ela nasceu em 2015 com um objetivo que é bastante pertinente para quem gosta aí de pensar em investir ou de investir propriamente, que é descomplicar o mundo dos investimentos. Algo necessário aí para nós que gostamos um pouco desse mundo. Jordana, ou simplesmente Dana, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa. Imagina, o prazer é todo meu, Cássio. Eu que agradeço esse convite para gente bater um papo aqui e sempre aprender alguma coisa. É isso aí, a ideia é essa, é bater um papo. E você sabe, né, Dana, a tecnologia está disponível para tudo hoje, né? E o negócio da Warren, inclusive, é baseado em tecnologia, né? Sim. Vocês descomplicam o mundo dos investimentos com base em tecnologia, como teria que ser, né? Uhum. E, só que para atendimento, tecnologia tem limitações, né, na minha visão. E a minha pergunta para você, a tecnologia substitui o humano até que ponto? Até que ponto isso é realidade? Até que ponto isso é ficção? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Posso dar um comecinho, só um passo antes Claro, sobre a claro. Warren. A Warren, eu vou dar, na verdade, o meu começo e aí falar da minha briga em relação a essa tecnologia, se ela substitui Vamos o lá. humano ou não. A Warren, ela começou a ser pensada em 2015. Eu entrei nessa época lá para fazer textos, SEO, a minha formação é jornalismo, uma parte mais de comunicação. Só que a gente abriu as portas em 2017, eu vou encurtar bem a conversa aqui, a história, e apareceram os clientes. E não Uhum. tinha ninguém para atender cliente, porque a gente abriu as portas e, opa, quem é que vai atender? E aí eu comecei a atender os clientes e comecei a curtir e comecei a mergulhar nesse mar de atendimento. Na época, 2017, e ainda acho que esse assunto super pouco explorado, já se falava em Customer Success, Customer Experience, Customer Care, Customer Service, né, todos esses nomes em inglês para falar de atendimento ao cliente, né, de suporte ao cliente. E aí eu comecei a pesquisar sobre algumas empresas que faziam um atendimento um pouco diferenciado no suporte, como as Apos, o próprio Nubank naquela época, a Netflix, um atendimento muito mais informal, Uhum. mais perto do que as pessoas falam, do que qualquer outra coisa. Um atendimento literalmente que encantasse, né? O suporte, porque, enfim, quando a gente pensa em suporte, a gente pensa em empresas, por exemplo, de telemarketing, que vão ligar, que usam um gerúndio, vou estar te atendendo, mas a gente nunca pensa numa área como um divisor de águas e que ela pode ser a retenção, ela pode ser tudo dentro do. Pode ser como é que eu posso dizer? Ela pode ser aquela galinha dos ovos de ouro, sabe? Aquela. Enfim. E aí eu comecei a pesquisar isso e comecei a atender e comecei a ver que falar com o humano era um diferencial, sabe? Falar com um ser humano era muito importante para as pessoas que Sim. estavam sendo atendidas. E aí, quando tu pergunta da tecnologia, e a Warren é uma empresa de tecnologia, e Uhum. inclusive nós temos um robô que indica os investimentos para as pessoas adequados ao seu perfil, Tá. o nosso atendimento ele é 100% humanizado. E aí tu me pergunta, mas como assim, né? Ó, esse barulho ao fundo é o meu cachorro. Eu sabia que isso ia acontecer no meio do Não podcast, tem mas é problema, o editor tira com maior facilidade isso, tá fica bom, tranquilo. obrigada. É o meu cachorro que enfim, ele já é um senhorzinho, tá cego e bateu na comida dele. Coitadinho. Mas voltando então ao atendimento humanizado, o nosso atendimento é 100% humanizado, mesmo sendo uma empresa de tecnologia. E o que, que eu vejo nesse aspecto? Eu vejo que não, as pessoas querem serem atendidas, querem e precisam ser atendidas por humanos. O que, que a tecnologia vai fazer nesse caso? A tecnologia vai fornecer o melhor para o agente, desde o uso do melhor software, das melhores ferramentas que possam facilitar o atendimento dele e
aí a primeira parte de um atendimento, a primeira triagem, ela pode ser tecnologia pura. Porque às vezes já existem empresas, já existem softwares que fazem isso de maneira muito legal, que é aquela triagem inicial das perguntas. Você quer isso? Você quer falar aquilo? O que você quer? Mas de uma maneira que provavelmente a linguagem a gente tenha que trabalhar, porque eu sei que existe inteligência artificial, que existe um monte de coisa que a tecnologia pode fazer, mas essa linguagem inicial ela tem que ser muito bem trabalhada para ficar inteligível e gostoso, né? Esse atendimento. Então, tecnologia, respondendo a pergunta geral, ajuda, mas não é o driver no caso do atendimento. E aí, como é que você faz esse balanço, né? Porque, como você está dizendo, né? Uma parte do atendimento funciona melhor automático, uma parte funciona melhor humanizada. Essa parte humanizada é a que vai encantar. Sim. Como é que se organiza isso, Dana? Pensando na jornada do cliente? Pensando na jornada e literalmente atendendo e criando relatórios sobre isso, porque a gente só vai perceber a necessidade dessa tecnologia inicial ou a necessidade de alguma coisa atendendo e colocando dados e colocando isso em dados. Então, por exemplo, eu acho que primeira coisa, ver a jornada do cliente. Dando como exemplo a Warren. O cara foi lá, foi impactado por uma publicidade. Aí ele vai lá e entra abrir sua conta. Naquele momento, o cadastro ele está totalmente ok, mas vamos supor que ele tem algum problema. Já ter o atendimento ali, que tipo, já ter uma previsão dos tipos de problema que ele vai ter ali no cadastro de acordo com atendimentos anteriores. Aí sim a tecnologia vai ajudar. Ah, você tem problema nisso? Você precisa de ajuda nisso? Isso a gente consegue e isso é muito bom. Então, é a partir de dados, a partir de atendimentos mesmo, que a gente consegue fazer o equilíbrio entre a tecnologia e o humano. Não Uhum. sei se ficou claro, Cássio. Ficou. Porque eu fico pensando aqui o seguinte, Dana. A gente, né, nós, digamos, consumidores, usuários, né, de todos os serviços de atendimento, nós gostamos em algum momento de falar, de ser atendido pela tecnologia, né? Nós queremos isso porque é mais ágil, com Total. coisas, especialmente coisas simples, né? Então, Exatamente. no caso, pegando aí o caso de vocês, se eu quero ver qual é o melhor investimento hoje, eu prefiro que seja uma inteligência artificial. Sim. Muito menos chance de erro, zero chance de erro, e um humano pode errar. Não sei se ele não está ali num dia bom, não sei se tem um pouco de vaidade mexendo nele, o robô não tem Sim, nada sim, disso, sim, né? sim, sim, sim. Por outro lado, tem hora que você quer falar com o humano, o problema é mais cabeludo. Eu estou pensando aqui em experiências minhas. Teve uma vez, companhia aérea, né, companhia aérea internacional, eu precisava falar porque era uma passagem cancelada por causa da pandemia. Aí você não sabia direito se você ia ter reembolso, não ia tal. E eu lembro que eu fui no Twitter dessa empresa, dessa Ah, companhia sim, aérea, sim. e falei no privado ali com eles, mandei uma mensagem, veio uma resposta de um robô lá, né? Eu falei, eu não quero falar com robô, quero falar com humano. Aí veio o humano, né? Então, aí o que eu queria te perguntar, com base nessa historinha, os feedbacks vão mostrando qual é o caminho, né? Porque o Bom, momento em que o cara, como eu, fala assim, eu não quero falar agora com o robô, tá bom, tá aqui o humano para você. Eles já devem ter mapeado que aquele tipo de problema é para ser por um humano. Então, assim, os feedbacks funcionam como nesse caso? no caso, nesses casos, assim, vamos colocar como a Warren uma empresa recente, né? Então, obviamente, o atendimento já começou humano e continua ainda humano, mas já temos algumas triagens. Funciona assim: a gente tem tagueamento, né, de atendimento. A gente vai lá, cliente entrou, e aí vai lá e põe uma tag específica sobre aquele atendimento. A gente vê o número de tags sobre o atendimento X e a gente vê, bah, agora aqui nós conseguimos, sobre atendimento, né, específico, nós conseguimos melhorar o fluxo para que ele nem chegue no atendimento. Porque no final de tudo é produto, né? É mudança de produto, é deixar o nosso produto mais inteligível possível para que ele nem chegue no atendimento. Então é através desse tagueamento que a gente faz com os atendimentos e chega e diz: ó, fulano, hoje a gente percebeu que X clientes entraram e reclamaram, vou dar um exemplo besta, que não conseguem mandar foto.
no cadastro. Aí os caras vão lá e vão pesquisar, não conseguiu mandar foto porque no iOS tal não atualizou ainda a plataforma X. E aí, a partir disso, a gente pode colocar lá no cadastro, verifique se o seu software, se o seu aplicativo está atualizado Tá. na versão tal. É Uhum. nesse sentido, mas isso a gente só consegue mesmo com tagueamento de atendimento. E aí vem outro trabalho, né, Cássio? Que é quais as tags que a gente usa, como é que elas são mais inteligíveis para o pessoal de produtos, para o pessoal de design, como é que elas ficam mais tranquilas também para o próprio agente, para não ter tipo de tagueamentos diferentes sobre o mesmo assunto. Então, quer dizer, é um trabalho bem grande, bem entender o que o cliente quer é difícil e passar isso para as outras áreas também é difícil. Interessante o que você está dizendo. E, Dana, eu fico pensando aqui, né, quando você abre mão de toda a tecnologia para colocar uma parte do atendimento humanizada, Uhum. efetivamente, né, literalmente humanizada, você está aumentando um pouco o custo da operação. Né? Sim, sim. É, isso precisa. Isso é equacionado como? Né? Porque eu fico pensando o seguinte: você vai ter conflitos dentro da empresa, vai ter ali um lado, talvez, né, o pessoal de TI, o pessoal do financeiro vai falar, pô, põe robô aí que funciona. Por outro Sim, lado, vai ter gente de UX falando, não, peraí, pô, você põe robô, funciona, economiza de um lado, mas perde do outro, né? sei, sei, sei. Como é que é na tua experiência, assim? Porque claro que isso também depende um pouco da cultura de cada empresa. Uhum. Como é que é na tua experiência? Essa discussão existe ou já é ponto pacífico de que esse é um Não, gasto não, que deve ter? essa discussão, obviamente, ela existe. Eu acho que tudo que a gente pode também melhorar para ser self-service, ele é útil e é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para a empresa. O que eu acho que a discussão ela é um pouco mais profunda, Cássio. A discussão é o seguinte: a gente valoriza pessoas do suporte, a gente valoriza suportes das empresas como eles devem ser valorizados, porque é aquilo que a gente conversou até um pouco antes desse papo, num outro momento, sobre hoje, quando a gente fala em suporte, o que a gente pensa? A gente pensa numa pessoa que talvez não tenha um estudo, não tenha um segundo grau completo, falando gerúndio. E não é isso. A gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar essa percepção. E mudar essa percepção é valorizar essas pessoas. E valorizar essas pessoas é simplesmente entender que, primeiro, essa parte é importante, e segundo, essas pessoas sabem mais de cliente que qualquer outra área dentro de uma empresa. Ponto. E se nós somos customer centric, se nós colocamos o cliente no centro, a nossa obrigação é olhar para a parte de suporte, valorizar essas pessoas e entender quem sabe falar de cliente é quem atende cliente. Uhum. Então, por isso que a discussão ela é muito mais profunda e talvez ela não seja tão assim, será que é caro ou não manter suporte? Por Tá. que será que é caro? Não, Uhum. não é caro. Olha os insights que a gente vai tirar dali. Olha tudo que a gente vai tirar dali. Olha também, e vou falar mais profundamente, a carreira que a gente pode fazer com as pessoas que trabalham ali. Sim, é um celeiro, né? É um celeiro. E para ser um celeiro, a gente tem que valorizar, a gente tem que mostrar que é importante, a gente tem que entender que cliente no centro é valorizar suporte, sabe? Então, eu acho que a discussão é muito mais se é caro ou barato. A discussão é, não, não é caro, é investimento. Investir em suporte é investir em insights, investir em gestão de pessoas, investir em recursos humanos mesmo. Porque muito pessoal, muito product manager sai de suporte. Muito Sim. desenvolvedor pode sair de suporte. Então, acho que a discussão é muito maior, sabe? É muito. Sim, eu entendo que a gente tem que verificar o que é melhor para uma empresa. Obviamente, a gente trabalha, né, Ni? A gente trabalha com isso, né? Eu sou sócia da Warren, eu tenho que entender isso também. Mas hoje, atualmente, eu vou te falar na Warren que não é caro. Não é caro investir nisso. Imagino, custaria muito mais caro obter essa informação por outras fontes, né? Ou você ficaria sem ela, e talvez esse seja o grande Exatamente, prejuízo, né? exatamente, É. exatamente. Agora, como é que faz para dar o tom de voz, né? Você falou, gerundismo é um negócio que dói, Ah, né? Para quem é de comunicação como a gente, sim, gosta de ler, de escrever, você fala, pô, não é possível que ainda façam isso, né?
coisa que a Isso, gente trouxe ali da língua inglesa, que até é exato. mais Sim, comum, mais aceito, né? sim, É, sim. mas como é que você faz para dar o tom de voz? Não estou falando do gerundismo, isso aí é um erro, é um Sim, sim, vício e sim. tal. Não, isso é um erro, é um Mas vício de você falou linguagem. assim, né? As empresas, né, que são benchmarks hoje, Netflix e outras, é, conseguem trabalhar num tom informal, encantador. Uhum. Porque é muito difícil isso. Porque para você ir do informal encantador pro bobinho, até meio, sabe, assim, É, descabido, é concordo. um pulo, né? Eu lembro Uhum. que teve uma ocasião, alguém me contou, assim, algum amigo me contou que ele xingou de volta, porque assim, ele tava com um problemaço, e vem a pessoa, tipo, oi, amiguinho, escambau, pô, eu quero que você resolva o meu problema. Fala direito comigo, né? Então, assim, para ser inadequado é um pulo, né? Como é que é essa arte de você Bom, dar não, esse tom? essa pergunta é muito legal, porque tu tem total razão, né? Entre o. Pô, chegar, o cara tá com um puta problema. Oi, amiguinho, peraí, meu amor, né? Vamos lá. Mas, primeira, uma coisa interessante: a Warren é uma empresa de investimentos, então ela não pode ser informal. O tom não é esse. Tá. O tom não é esse, o nosso tom é formal. O Parte que meio que de um brand persona ali, então, né? Exatamente, a gente tem pessoas que a gente lida com dinheiro de pessoas, né? Então, o tom ele é formal. O que que acontece? Quando a gente treina o agente, a gente fala, a gente tem que sentir, sabe? Tem que sentir o cliente. É difícil sentir via escrita, né? Via Sim, sim. É muito difícil. Mas, obviamente, existem algumas coisas que a gente percebe. Se falou em caixa alta, já esquece, né? Já Tá esquece, gritando. tá gritando, vai no formal. Se usou 500 mil exclamações, já esquece, vai no formal também, né? Então, mas se botou um sorriso, se botou coraçãozinho, vai indo, não vai não vai Não tentando, pega a intimidade muito não cedo, pega né? intimidade, mas vai indo. E isso a gente conseguiu equilibrar ali um pouco com vários agentes, obviamente com atendimentos. Então a gente já sabe, tem cliente, por exemplo, que entra e já fala de futebol. Já entra, vocês são gaúcho, né? Como é que tá o Grêmio? Como é que tá o Inter? Cara, esse é o cliente que o cara já pode ir numa tranquilidade, num tom mais informal. Obviamente, lembrando que é uma empresa de investimentos. Tem cliente que já chega brabo, que dê meu resgate, esquece tom formal, informal, né? Vai na forma. Oi, fulano, tudo bem? E vai indo. Eu acho que esse equilíbrio é ver atendimento por atendimento. A gente faz auditorias disso, né? Uhum. Esse tipo de atendimento é o tipo de atendimento que a gente poderia ter sido mais informal no final, poderia ter feito uma piadinha, né, dentro de todos os conformes, né, de mercado financeiro, dentro de tudo aquilo que a gente acredita ser o correto, a gente podia ter feito uma piadinha. Esse outro, olha, amigo, acho que foi demais. Chega pra gente, acho que não deveria ter feito isso, o cliente não te deu deixa para isso. Então, como é que a gente faz isso? Esse equilíbrio é auditorias, treinamento, é, basicamente treinamento e auditoria, né, Cássio? Nem, Tá. nem tem outros pontos. É basicamente treinamento e auditoria. Você está falando disso, né? Eu estava esperando você citar mais uma marca que eu sei que você adora, que é a Disney, né? Você me Ah, faz lembrar da Disney quando você a fala isso, Disney. É que né? A Disney, nossa, Disney não tem, né? Não tem. Bom, eu estava uma vez, assim, já tinha ido algumas vezes como guia para a Disney. Quando eu estava na faculdade, eu ia como guia lá, levar grupos para Orlando, carregar a bandeirinha. Ai, Adorava fazer isso. ai, que legal. Faria de novo hoje, tá? Se me Eu chamasse. faria tranquilamente também. Ainda ganhava para isso, né? Pô, na época eu era garoto, tinha, sei lá, 20 anos, e conduzindo molecada ali de 15 a 20 anos, era uma delícia. Claro que eu não tinha sempre um guia mais velho, naquela época muito das excursões para Disney, né, que tinha muito e tal. Sim, Hoje acho sim, que tem muito sim. pouco. Hoje tem E menos, mas eu fui para Disney também com excursão e você foi com tudo. excursão, né? Então 15 anos, eu tinha 15 anos, isso em 1800 e não sei quanto. eu também, eu em 1700 e não sei quanto, porque eu era o guia, entendeu? E algumas vezes eu fui, era muito legal. E assim, mas na época você é muito novo, você não tinha estudado ainda comunicação, marketing, Sim, nada, sim. né? Eu era muito novo. E depois que eu voltei lá, uns 10 anos atrás, já adulto, já professor de marketing, tudo, falei, pô, deixa eu testar se isso é verdade, né? Que os caras têm um Sim. encantamento, um treinamento incrível. Então eu fazia uma coisa, minha mulher até falava, pô, para de ser chato com eles, tal.
que eu chegava para qualquer um, né, e perguntava assim coisas básicas: onde é o banheiro? Que horas é o show tal? Todos sabem responder. Tudo, né? Perfeito. Teve um dia que são garotos, geralmente universitários, que vêm Sim, fazer um estágio na Disney trabalhando nisso, né? E eu lembro que estavam limpando o cocô do cavalo mesmo, não é a sim, forma de falar. O cavalo sim, passa para a parada, aham. faz cocô no meio do asfalto ali e vem alguém limpar. Eu falei, o show tal vai ser projetado no cação, não vai estar, o cara para, coloca a vassoura né, e o equipamento lá dele no chão, né, assim, tira do bolso a programação. Porque eu falei, aquele cara não vai saber, porque ele está com as mãos ocupadas. E o desgraçado tira do bolso a Ah, programação cara, e me dá a resposta precisa, sabe assim? Eu falo, pô, então é por isso que a gente fala que a Disney é a Disney, né? E eu tava pensando no lado UX, né? Se sim, você pegar o próprio Walt Disney, ele tem uma frase, né, que é a seguinte, ó, vou abrir aspas para ele aqui. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso ter pessoas para transformar o sonho em realidade. Frase exatamente. dele, né? Quer dizer, Sim. conceito dele. Isso foi na década de 70, quando ele Uhum. criou os 10 mandamentos do Mickey. Né? Sim. E os 10 mandamentos do Mickey são de UX puro. Né? Puro. Aham. Conhece o E é seu no livro público. aquele, né? Né? Tá no livro aquele que eu esqueci o nome agora da Disney. Que eu. Pois é, tá no livro deles. Vou lembrar o nome e vou colocar aqui na descrição do podcast. Mas é, é isso, conheça o público, se comunica bem, né? Evite contradições, se coloca no lugar do seu público. Tudo está muito ligado a UX, né? Então, eu dei essa volta toda, contei história aqui, para te perguntar isso, né? É um pouco de você entrar na cabeça do cliente e, a partir desses feedbacks, entender o que agrada, o que encanta? Perfeito, é isso mesmo. É exatamente isso. E sabe como é que a gente faz isso? Agora eu estava lembrando da própria Disney, com equipes diversas, com equipe com diversidade. E a Disney tem isso. Porque lá tu ter uma equipe diversa com inúmeras formações, por exemplo, vou dar o exemplo da Warren. A gente tem geógrafo, a gente tem publicitário, a gente tem Né? economista, a Tá. gente tem atendendo. Cara, a gente tem pessoas para todo tipo de pessoas que vão chegar no atendimento. Aham. E isso é o que a gente chama de empatia, isso é o que a gente chama de criar um laço. E é isso que a Disney faz. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais, sabe? Pensar também que o encantamento faz parte de criar laços com clientes. E criar laços com clientes é tu ter uma equipe diversa para isso, porque as pessoas são diferentes, Uhum. sabe? Então é nesse sentido assim que eu vejo essa questão da diversidade dentro do atendimento e que isso vai fazer o encantamento final, sabe? E aí ter aquela parte que a gente chama do momento wow, né? Que é tu recebeu isso na Disney, porque tu não esperava que ele ia tirar o papelzinho e te dar toda a programação. Né? E a gente tenta isso de alguma maneira. O momento ou é a gente perceber que a menina foi lá pedir um resgate, porque e avisou que pediu o resgate. Puxa, ele tem que cair dia tal porque eu vou casar sábado. A Tá. gente mandou flores para ela sábado, Olha só. Isso é sabe? bem, isso é bem Disney, né? E isso e tu tem noção o diferencial que deve ter feito para ela, sabe? E foi uma coisa simples, sabe? Foi uma a gente tem cada agente de suporte eles têm que enviar, escolher por mês um cliente para enviar uma carta. Tá, olha só. Eles têm essa meta escrita por eles, dizendo: a gente conversou dia tal, foi muito. Eles têm que achar esse insight com algum dele, com algum cliente, sabe? E é muito fácil achar. Sim. Porque eles conversam com milhares de pessoas, eles são diversos, eles conversam com milhares de pessoas que são diversas. E Então, alguma vai marcar. exatamente. Desculpa. Então, eu acho que o diferencial tá nisso, sabe? Perfeito. Hum. Nossa, que legal ouvir isso. Eu achei o livro aqui, ó. E O o jeito jeito Disney de encantar os clientes. Não é esse? maravilhoso. Esse mesmo. Deixei o link aqui Não, na deixa descrição o do outro também, podcast. que é o das Apos. Deixa eu achar o das Apos, que eu Tá, gosto. acho que já passa o link aí Já passo o link, que para esse mim, livro que das eu Apos, já coloco também na descrição do podcast. a experiência Apos, deixa eu passar A aqui. experiência Zappos, bacana. Legal. Tá É. na descrição do podcast aqui.
Eu vou passar aqui no bate-papo. Deixa eu ver. Isso. Aqui embaixo, agora que eu vi. Mas não tá indo, Cássio, a mensagem. Passa no Bom, WhatsApp. foi, agora que eu vi. Foi. E esse livro das Apos, ele é legal, porque as Apos têm a experiência de quem entra nas Apos tem que passar uma semana atendendo cliente. Não interessa o que essa pessoa vai fazer. Pode ser o cara do financeiro, CFO. CFO, vai ficar lá. Não, qualquer pessoa. Vou ler esse livro. Esse livro é muito legal. As Apos é um baita benchmark, né? Eles têm histórias de atendimento sensacionais. Caramba, chama Experiência Zapo, 5 princípios de administração que transformam Exato. uma ideia simples em um negócio milionário. Desculpa de novo. O título ele não é muito gostoso, mas o livro O livro é que o jeito Disney de encantar é super gostoso, né? Da experiência Zapo, 5 princípios de. Não, tá legal, tá na descrição, para quem tá ouvindo a gente, tá na descrição aqui do podcast. Mas é muito legal essa coisa. Falar com o cliente, encantar cliente, eu gosto muito disso. É porque, Cássio, a gente é cliente. Sim, sim. O que a gente mais quer é ser bem atendido. Então, no mínimo, a gente tem que fazer isso pelo cliente. Atender Claro. como eu gostaria de ser atendida. Para você ter aquela moral, né? O dia que você é mal atendido, você fala assim, pô, na minha empresa eu jamais atenderia assim. Jamais faria Jamais isso. trataria assim. Não, mas agora eu esqueci, mas teve um caso esses dias com o meu marido de atendimento que eu falei, nossa, era só ela ter sorrido. Eu esqueci esqueci o que foi o Mas um motivo. sorriso bastava. Só o sorriso bastava. Eu falei, cara, ela me perdeu ali. Sim. Sabe? Então eu até esqueci, infelizmente esqueci a. Não, mas o princípio dá para entender, Dana. Volta no que a gente falou no começo da conversa, humanização. Né? Quando Exatamente. você sorri, você está humanizando, né? Os robôs ainda não sorriem, né? Talvez cheguem Não, lá em algum momento. Mas é isso, é você se sentir acolhido, né? Quando você tem um atendimento. Né? E todos nós temos histórias para contar de atendimentos bons que marcaram e atendimentos ruins que marcaram. e Mas esse é o marcam ponto. bem, né? Os ruins marcam bem, mas aí é que tá. Quando a gente fala em atendimento, vê se você concorda, o bom também marca. Marca total, marca total. E tu falou da Disney, eu tive uma experiência quase semelhante na Disney que eu precisava de um esparadrapo. Nossa, só faltaram me levar numa ambulância. Uhum. Ai, tipo, meu Deus, era só um esparadrapo. Me levaram, perguntaram como é que eu tava, eu mostrei o que era, me deram 30 esparadrapos, sabe? Não, perdão, não era nem esparadrapo, era band-aid, ainda me deram um band-aid trifofinho. Dá mais um para guardar. Dá mais um pra eu guardar. E, enfim, e eu faço questão muito também aqui, quando eu sou bem atendida, de elogiar, sabe? Porque Sim, sim. isso é um diferencial, esse é um diferencial nas empresas. É verdade, é isso. Puxa, Dana, que gostoso conversar com você. Você tem uma energia muito boa. Você consegue transmitir Imagina. isso no Obrigada. áudio. Gostoso. Você tem uma alegria muito gostosa, contagiante aí. E apaixonada pelo que faz, né? E quando a gente trabalha com amor, a gente trabalha direito, né? Por isso que vocês estão aí arrasando, né? No que diz respeito a atendimento e está explicado por quê. Então, eu te agradeço muito por esse papo. Volte mais vezes, viu, Dana? Imagina, Cássia, eu que agradeço. O assunto que eu adoro falar, adoro aprender sobre esse assunto, adorei a troca de ideias aqui, o aprendizado. A gente tá sempre aprendendo, né, Cássia? Sim, Então, foi muito bom conversar e me chame mais vezes. claro.